Você já deve ter notado que Interceptor e Continental são motos praticamente parecidas. Praticamente, mas existem diferenças aqui e ali. Mas afinal de contas, essas diferenças fazem qual diferença na tua vida de motociclista? Fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Essa dupla aqui foi lançada justamente no mesmo ano, lá em 2018 para 2019. São basicamente a mesma moto, até então as únicas motos com esse motor aqui, bicilíndrico de 650 cilindradas. Um dos pontos chaves para a gente decidir por esses modelos. Agora em 2023, 2024 chegou a Super Meteor, que também tem esse motor. Logo logo chega a Shotgun 650, que também vai compartilhar esse motor. Mas aí a gente está falando de realmente outro modelo de moto, com outro quadro, enfim, um conceito diferente. Essas duas aqui, Interceptor e Continental GT, são basicamente a mesma moto, apesar de serem nomes diferentes. Elas compartilham o mesmo quadro, o mesmo conjunto motor, suspensão, pneus, freios, acerto, enfim, são basicamente a mesma moto. A diferença é essa customização de fábrica, digamos assim, que a Continental GT tem em direção a um conceito café racer. É um conceito que nos remete à Inglaterra, na década de 60, onde os jovens motociclistas da época modificavam suas motos a fim de que elas fossem mais estilosas e mais rápidas. Afinal de contas, eles faziam corridas, pequenas corridas de um pub até outro, e esse estilo ficou muito popularizado nessa época por lá. Bem, o estilo ganhou o mundo e até hoje é muito cultuado. Então as diferenças que você vê aqui são diferenças que levam a Continental GT mais na direção café racer. Começar falando então que o tanque é o que geralmente chama mais atenção visualmente falando. O tanque da Continental GT tem um recorte mais pronunciado, ele chama mais atenção, um pouco mais quadrado, digamos assim. E o tanque da Interceptor, ele é um formato em gota, um pouco mais tradicional. Essa diferença não é só estética, aqui a gente tem 1 litro a mais de combustível na Interceptor, o que pode fazer diferença justamente na usabilidade. Se você pensa em ter uma moto para estrada, rodar mais quilometragem, esse 1 litro a mais que temos aqui pode se traduzir em 25, 27, até 30 quilômetros a mais em relação ao Continental GT, por exemplo. Outra diferença que a gente já vê também, apesar da minha moto, não liga não, tá? Ela já está com algumas modificações, estou segurando umas das modificações que eu fiz na minha moto. Aliás, eu posso até fazer um vídeo falando das pequenas modificações, mas muito importantes para mim que eu fiz nessa moto. Se você quer esse vídeo, comenta aí que eu quero saber. Mas os bancos, o banco da Interceptor, apesar disso aqui estar com uma capa GV, ele é um banco mais flat, digamos assim, né? É um banco reto, ele não tem nenhuma saliência, diferente do banco da Continental GT, que tem um recorte bem aqui e ela te deixa mais apoiado em cima da moto. Então, em curvas, aceleração, enfim, já é um banco que, apesar de não ser tão saliente, já te deixa mais apoiado na moto, fazendo com que você fique no lugar mais facilmente. Aqui não, é um pouco mais de estilo, mas ele tem essa diferença aí de você escorregar para lá e para cá, dependendo do seu uso, dependendo de como você usa a moto. E o que é mais marcante nessa moto é justamente o uso de semi-guidão ao invés de um guidão, né? A gente não tem a barra aqui de guidão e o riser que deixa o guidão mais elevado, né? Suas mãos mais aqui para cima. Você fica com as mãos bem mais próximas da junção do garfo aqui, o que te dá uma precisão a mais, você sente mais a moto, você nas curvas você sente mais o que você está fazendo, o que está vindo do asfalto, é uma conversa mais íntima, digamos assim, com a moto. Isso aqui, junto com as pedaleiras, se você prestar atenção aqui, a pedaleira da Continental ela é mais recuada para trás, ela tem um suporte aqui mais curto, ao passo que a Interceptor tem um suporte mais longo, então a pedaleira ela fica mais para frente aqui na moto. Esse conjunto semi-guidão com pedaleira te deixa mais prostado em cima da moto, te deixa mais em posição de ataque. Essa posição faz toda a diferença na usabilidade da moto. Dá uma olhada, eu estou aqui na Continental GT, a minha posição aqui de uso seria essa. Eu estou mais inclinado aqui na moto, com as mãos bem próximas aqui da junção do garfo e as pernas um pouco mais angulada, com o pé um pouco mais para trás. Então, essa é uma posição mais de ataque, uma posição que te instiga mais, é uma posição mais esportiva.
Aqui em cima da Interceptor a gente já está em uma posição um pouco mais sentada, se vocês notarem, eu estou com o pé com a perna menos angulado, o meu pé está um pouco mais para frente. Eu estou com as minhas mãos mais levantadas aqui, tem um riser e o guidão, até a curvatura do guidão te deixa com as mãos mais levantadas, os braços mais erguidos, uma posição um pouco mais relaxada. Foi justamente pensando nisso que eu escolhi a Interceptor, para o meu uso, que seria um uso de estrada, mais quilometragem, essa posição aqui é um pouco mais relaxada. Embora eu tenha usado essa moto aqui para estrada também, e o que eu achei que seria um problema, que é justamente você estar mais curvado, não me cansou. Então pode ser que a Continental servisse para mim exatamente como a Interceptor me serve. Vou colocar as duas imagens aqui então, lado a lado, para vocês verem a diferença do ângulo de perna, inclinação de tronco e altura de braço aqui na Interceptor e aqui na Continental GT. Outra diferença também que no dia a dia a gente percebeu é com relação ao pezinho. A Continental GT, você vê, eu tenho 1,71 m, apoio os dois pés no chão, não tem nada me atrapalhando para colocar o pé no chão. Porém, quando eu vou buscar o pezinho da moto aqui, a pedaleira atrapalha, ela está bem no meio do caminho, eu tenho que fazer uma manobra aqui para alcançar o pezinho e colocar ele na posição. É um grande problema? Não, você se acostuma facilmente, mas eu preciso falar dessa característica. Aqui na Interceptor o problema é outro, tá? A altura das duas motos são bem semelhantes. Aqui está um pouquinho mais alto por causa da capa, mas eu consigo colocar os dois pés tranquilamente. Aqui eu não tenho problema do pezinho, eu busco ele sem problema nenhum, mas a pedaleira aqui é um problema. Do jeito que eu sento aqui, na hora de colocar os pés no chão, fica batendo bem na minha canela aqui. Também um problema contornável. Você se força um pouquinho a colocar os pés um pouco mais para frente, ou a pedaleira também é retrátil, né? Então você força ela para trás, ela sai do lugar. Mas assim, de novo, características que eu acho que valem menção. Estou muito feliz com a minha. E se por acaso você está querendo comprar uma, aliás, está à venda aqui, e seja usada, não precisa ser exatamente essa, mas eu tenho um recado para você sobre isso. Tá pensando em comprar um veículo, seja moto, seja carro, seja um utilitário, uma van, por exemplo, mas não sabe como buscar isso no mercado de usados, não tem a expertise, enfim, são vários detalhes para ver, documentação, estado do carro, estado de motor, test drive, enfim. Conte com a gente, eu sou Israel Oliveira da Connector Car Hunter e nós buscamos carros, somos caçadores de carros. Eu sou daqui da região de Curitiba, procuro os veículos que estão anunciados nessa região, mas podemos atender você em qualquer lugar do Brasil. Entre em contato com a gente, tire suas dúvidas, teremos o maior prazer em atendê-los. Outra diferença que eu encontrei foi, talvez pelo tamanho do banco, a largura do banco da Interceptor é um pouquinho mais largo que da Continental GT, bem onde faz a junção com o tanque. E o tanque da Interceptor também é mais largo. Então, do jeito que eu estou sentado aqui, o meu joelho não pega no motor, aqui na proteção de motor que tem do lado, em nenhum momento. Posso sentar um pouco mais para trás, sentar um pouco mais para frente. As pernas estão sempre bem apoiadas no tanque aqui e eu não tenho problema nenhum com isso. Na Continental GT, não sei se também pela minha estatura, mas enfim, eu tenho um problema que se eu sentar mais perto do tanque, meu joelho pega bem aqui nessa proteção do motor, né? Incomoda, não vou dizer que não. A gente tem que pilotar um pouco pressionando o tanque para ficar bem acomodado, não forçar tanto a coluna. E nessa posição aqui não fica muito legal. Como se contorna isso? Sento um pouquinho para trás. Eu vou um pouquinho para trás aqui. Meu joelho já livra aqui da posição. Você vê que minha perna não fica muito apoiada no tanque, né? Ali fica bem melhor apoiado na Interceptor. Aqui na Continental fica um pouco mais abaixo, justamente por causa da angulação da perna. Mas aqui eu acho uma boa ergonomia para mim, sem problema nenhum, posso usar a moto tranquilamente. Antes da gente fazer então o test ride dessas motos, por favor, se inscreve aí no canal, dá um like, não custa nada e vai ajudar muito, mas muito, para que a gente traga cada vez mais conteúdo de relevância aqui, para ajudar vocês a tomar uma decisão de compra ou não, né? Se inscreveu então? Já está inscrito? Está inscrita? Então vamos nessa, vamos continuar. Vamos aí então para os test ride. Essa é a hora boa, né? Hora boa. A de moto é muito bom. Bom, peguei aqui primeiro então a Continental GT para começar aqui nos test rides e
passar aqui minhas impressões. Não que eu já não tenha uma opinião pré-formada, porque as duas motos são minhas, mas a Interceptor ela é de uso, né? É minha moto pessoal de uso, e a Continental aqui eu comprei para revender. Então, mas as duas eu já usei. A Interceptor muito mais, lógico, muito mais viagem, muito mais estrada. Essa aqui bem menos rodovias, mas já tenho aqui alguma opinião, e vou aproveitar aqui em cima da moto para falar para vocês o seguinte. Olha só, as duas motos são ágeis, tá? Bem ágil. Onde uma CG da vida entra, essa aqui vai entrar também. É muito fácil de guiar, né? Muito fácil de controlar. Eu com meu 1,71 m consigo colocar os dois pés no chão na maioria das vezes. É lógico que tem aquelas situações assim que a pista é inclinada ou coisa parecida, que aí não dá, né? Coisa normal. Mas a diferença tá aqui, exatamente nessa posição de pilotar, né? Eu tô muito mais em posição de ataque, né? Com meus pés um pouco mais inclinados. Não que seja... Não que as pernas fiquem bem inclinadas, sabe? Se você sobe numa moto esportiva mesmo, vai ficar lá pra trás. Teu pé vai ficar quase na roda traseira lá. Aqui não é o caso. Mas isso facilita, a posição aqui facilita muito para essas curvas aqui, ó. Curvas desse tipo aqui na rodovia, ou seja lá onde for, é muito mais gostoso de fazer com essa moto aqui, sabe? Você parece que está mais no controle, que na verdade você está você está mais diretamente conectado com a moto, né? Está aqui controlando os dois eixos do garfo praticamente, bem quase com a mão onde eles se tocam ali, entendeu? Acho que isso dá uma sensação ali de que você consegue ser mais preciso ainda, né? Mas eu tava falando das pernas. As pernas não ficam inclinadas como nas motos esportivas, né? Carenadas, né? Que os seus pés vão lá quase na roda traseira. Mas em comparação com a Interceptor, sim, você nota a diferença. A Interceptor fica numa posição mais relaxada, né? Mais sentadinho, digamos assim. As duas motos estão revisadinhas, tudo com revisão de concessionária. Acabaram de sair as duas ao mesmo tempo da revisão. Então elas estão em condições iguais, apesar dessa aqui estar com 2.300 km e a outra com praticamente 10.000 km a mais. Na verdade eu sinto um pouco de diferença nos acionamentos. Parece que esse aqui está muito mais justinho, né? As trocas de marcha, a embreagem aqui. Talvez minha Interceptor já esteja começando a apresentar os sinais da quilometragem. Então, justamente pelas pedaleiras estarem em uma posição em uma posição em outra, você tem uma vantagem e uma desvantagem nisso aí. Aí cabe você decidir com que você vai se incomodar menos. Posição da Continental GT aqui, esse banco, por exemplo, como eu mostrei anteriormente, ele tem uma saliência a mais, te apoia melhor aqui, né? Você apoia a bunda melhor no banco. É uma resistência para você não ir para trás, te mantém mais na posição aqui. De novo, com minha estatura de 1,71 m, eu não acho que é uma posição ruim não aqui da Continental, viu? Ela é bem gostosa. E pelas viagens que eu já fiz com ela, não me cansou. Achei que eu ia cansar mais por ser mais inclinado, enfim. Mas não. Ela não me cansou. Fui bem tranquilo. Então é aquela coisa, né, pessoal? Cada um. E é preciso fazer o test drive, é preciso utilizar para ver o que pega. A questão da estatura é um fator, tá? O joelho, dependendo de onde eu sento, né? Eu sento um pouco mais para frente, eu fico o joelho pegando aqui nessa proteção aqui, ó, com muito mais facilidade. Eu me forço um pouquinho mais para trás,
aí eu livro o joelho de bater ali. Mas isso é coisa que na Interceptor eu não tenho esse problema. Eu não fico com o joelho pegando ali, minha perna fica mais apoiada ao tanque. Então você, meu caro amigo, você, minha cara amiga, que está pensando nas Twins da Royal Enfield, faz test ride, porque essas pequenas diferenças vão fazer diferença no uso contínuo. Passar de novo aqui nessa descida que tem as curvas, né? Uma simulação de curva de estrada aqui, que é bem bacana, e não vou perder a oportunidade de fazer com a Continental, né? É aqui que ela vai fazer diferença na Interceptor, gente. Puxa bem demais. Ó, cara, é mais gostoso definitivamente fazer curva mais inclinado assim, nessa posição. Agora sim, estamos de Interceptor, a minha Sunset Strip. E caramba, cara, que diferença de montaria. Eu acho que é a primeira vez que eu já faz tempo que eu tenho as duas motos, mas é a primeira vez que eu pego uma em seguida da outra assim. E caramba, é muito diferente a pegada assim, a montaria, digamos assim. Vamos comparar com cavalos, né? Afinal de contas eu chamo essa aqui de meu cavalinho mecânico. E aqui na Interceptor a gente está numa posição bem mais relaxada mesmo, de fato. Você está aqui mais sentadinho, né? As pernas não estão tão anguladas como na Continental. Os braços mais elevados. Você está numa posição bem diferente, bem menos de ataque, né? Essa aqui, como eu falei para vocês, é minha parceirinha aqui já há mais de um ano, mais de 10 mil quilômetros rodados na minha mão. Já tem vários acessórios aqui. Aliás, se querem que eu faça um vídeo sobre os acessórios, não são muitos, mas são essenciais para mim, deixa nos comentários, quero saber se vocês têm interesse de ver esse tipo de vídeo. Vamos aqui fazer a primeira simulação então das curvinhas de estrada. Aqui perto de casa tem essa descidinha com uma sequência aqui de curvas, duas curvinhas aqui bem, que lembra bastante que a gente vê em descida de serra aqui. Ó, é uma outra vibe, tá? É bom também, é gostoso, não é tão diferente assim a ponto de dizer, nossa, na Continental é muito melhor. Eu diria que é diferente, né? Aqui você vai com conforto. É mais conforto mesmo, acho que essa é a palavra. Na Continental a gente faz aquelas curvas ali, mas naquele negócio, estou fazendo a curva, estou sentindo o asfalto, estou controlando a moto. E de fato você controla mesmo. Fisicamente falando, a posição da mão tá perto aqui do garfo, né? Você tem menos alavanca assim, de distância, então sua sensibilidade aumenta. E o fato de você estar também numa posição mais propícia, né? Mais atacando mesmo a curva. Olha só, passamos onde CG passa. Essa é uma das diferenças dos dois modelos. Vou repetir, as motos são idênticas, o motor é o mesmo, o quadro é o mesmo, suspensão, sistema de freio, rodas, pneus, garfo, traseira, dianteira, é tudo igual. Então o comportamento dinâmico das motos é a mesma coisa, digamos assim. O que vai mudar é justamente a sua posição aqui de montaria. Aliás, o motivo pelo qual eu acabei optando pela Interceptor foi justamente pensar que essa posição aqui seria mais propícia para longas distâncias, né? Jornadas em que a gente fica mais tempo em cima da moto.
limitado pelo alcance do tanque, né? Outro ponto que vai a favor da Interceptor, embora não seja um ponto tão expressivo, é 1 litro a mais, né? Aqui na Interceptor cabe 1 litro a mais de combustível, o que vai resultar aí em 25 a 30 quilômetros a mais de autonomia. Pode fazer a diferença para você achar o próximo posto de gasolina? Pode. Então, por que não ter, né? Não é muito, mas foi o que eu pensei. E assim, apesar da sensação aqui ser mais relaxada mesmo, uma relação muito próxima ao que eu tinha na Twister, por exemplo, eu andei com a Continental GT, fiz uma viagem com ela e não me cansei como eu imaginei que seria cansativo. Então eu vejo muitos youtubers, muitas pessoas que têm a Continental GT falando que não, dá para viajar tranquilo, e eu acredito que dê mesmo. Não fiz uma viagem tão longa e foi uma única viagem, então não tenho tantos parâmetros, mas a experiência que eu tive ficou a impressão de que sim, dá para ir longe com a Continental GT também, com uma pegada um pouquinho mais esportivada, digamos assim. Afinal de contas, a estatura também vai fazer toda a diferença. Olha aqui, eu estava falando no vídeo da Continental, não se repete aqui na Interceptor. Eu estou com as pernas aqui, tanto faz se eu sentar um pouco mais para frente, se eu sentar um pouco mais para trás. Devido a minhas pernas estarem menos anguladas, eu acho, meu joelho está aqui apoiado no tanque, de fato. Então tem mais esse conforto aqui que eu sinto na Interceptor, né? Como eu falei, na Continental eu resolvo isso sentando um pouquinho mais para trás, já resolvo o problema. Mas é algo que eu não preciso pensar aqui na Interceptor, né? Eu sento de qualquer maneira que eu sentar aqui, eu tô bem encaixado e certinho com a moto. Essas então, meus amigos e amigas, foram as diferenças que a gente encontra aqui nesses dois modelos. Uma dúvida que eu tive quando fui comprar essa aqui para mim. Espero que tenha ajudado vocês a identificar, e se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês acharam da Interceptor, o que vocês acham da Continental. Vocês aí que tem uma moto, ou uma ou outra, compartilha aí com a gente quais são suas impressões sobre uma ou outra. Ah, mas tu chegou no final do vídeo, sinal que gostou, né? Então comenta aí embaixo se você quer mais um vídeo nesse formato. Aproveita para dar um like, se inscrever se não é inscrito e dar aquela força. Também estamos no Instagram postando novidades que só vão aparecer por aqui depois, tá? Segue a gente lá.